Então, Ronaldo, eu acho aí que pelas essas coisas que você escreveu, você está ainda muito analisando a mente do Jiva, como ela funciona, o quanto ela é limitada, o quanto tudo que esse Jiva pode pensar relacionado a conceitos, ideias e deduções em relação à sua própria natureza e ao mundo, são consequência das vasanas, enfim, estarão restritas à mítia. Você tem razão. Tudo que surge em mítia pertence à mítia. Inclusive, as nossas deduções, conclusões sobre a nossa própria natureza, a natureza do universo, da existência, da consciência que nós somos, tudo isso pertence à mítia. Tudo isso ainda é dual. Não tem como ser diferente. Se surge na dualidade, vai ser fruto da dualidade, entendeu? Um pé de macieira não dá abacaxi. Né? Para usar esse ditado popular que eu nem sei se é assim, mas é mais ou menos isso. Outro dia, conversando com o Marcos do curso lá, o Marcos Lobo, ele é uma pessoa que tem uma visão bastante amadurecida. A gente tem feito umas trocas assim muito enriquecedoras, porque o Marcos já estudou muita coisa. Então ele tem um rol de entendimento que facilita bastante aprender essas questões do Vedanta. E aí ele usou uma analogia muito bacana, que é da inteligência artificial, dos robôs. Então vou tentar reproduzir aqui para você. Então imagine que exista um mundo de robôs, né? Robôs inteligentes, inteligência artificial. É uma coisa aí que a tecnologia está avançando cada vez mais. E, inclusive já foram feitos diversos filmes nesse sentido, né? Então imagina que no mundo de robôs, os robôs que até então pensavam que eram humanos, descobrem que eles não são humanos, que eles são robôs, que eles funcionam e atuam a partir de uma inteligência artificial, porém muito semelhante à inteligência original, que seria a inteligência humana. E o robô descobre que dentro desse programa que foi passado nele, para ele funcionar e operar no mundo, existem alguns hardware, né? Alguns programas que ele não gosta, alguns programas que fazem mal a ele e que ele não gosta, nunca gostou, mas entretanto aquilo sempre foi mais forte que ele. Muito embora ele achava que, né, tinha controle sobre as situações, que ele escolhia, que ele que decidia, mas ele sabia que muitas situações que ele não queria agir, que ele não queria atuar de determinada forma, mesmo assim ele era impulsionado a atuar. E agora ele descobre que isso é um programa rodando dentro dele, que ele inteiro é feito de programas. E aí, esse robô começa a sonhar com a possibilidade de um dia vir a se transformar num ser humano de verdade. Porque na cabeça dele, enquanto robô, ele está restrito àqueles programas, ele só roda dentro daquilo. Mas enquanto humano, ele teria essa inteligência criativa, que poderia criar qualquer coisa, criar qualquer programa. Ele começa a sonhar com isso. Só que nós sabemos que um robô nunca vai ser um ser humano. Nunca. É impossível um robô vir a ser um ser humano. Até porque ele é uma criação do ser humano. Ele não tem a mesma origem. Da mesma forma, nós, enquanto jivas, muito semelhantes a esse robô, jamais, enquanto jivas, seremos essa consciência ilimitada, sem qualidades e livre de atributos. Jamais. E por quê?
Bom, no caso do robô, ele nunca vai ser um ser humano, porque ele é um robô. Ele foi produzido pelo ser humano e a gente sabe que lata não vira carne. Ponto. Vamos agora para o Jiva. O Jiva nunca vai ser essa consciência ilimitada, sem qualidades e livres de atributos, porque essa consciência é a fonte, certo? Ela é a fonte. Imagine uma fonte de água, ela é aquilo lá, que fica brotando e que dá origem a rios, lagos, enfim. Essa consciência, ela é o quê? Ela é ilimitada, por quê? Porque ela pode dar origem a qualquer forma no mundo. Esse é um ponto. E segundo, porque ela não tem desejos. Ela não tem desejo, a consciência original. Se ela não tem desejo, nada limita ela, concorda? Porque o que nos limita enquanto jivas é justamente o desejo. E não só aqueles que dependem de nós. Desejos psicológicos de poder, sexo, mulher, dinheiro. Não. Desejo por comida quando você está com fome. Entende? Isso não é algo que você produz. Isso é inerente à sua natureza. Jiva, inerentemente, foi criado como um ser desejante. Nós não vamos fugir dessa natureza, assim como o robô não vai fugir da sua natureza de lata. Então, esse é o primeiro motivo. O segundo motivo é que não tem como eu ser essa fonte que me originou, porque para mim ser como essa fonte que me originou, eu tenho que desaparecer. Eu, Jiva, tenho que desaparecer. Em sono profundo, você experimenta essa vacuidade ilimitada, ilimitada assim, nada constrange, nada comprime, ela é, sem precisar de nada. É nesse sentido ilimitada, Ronaldo. Ela é o que é sem precisar de nada, portanto ela é limitada. O Jiva, como precisa de alguma coisa, é limitado. Você desaparece. Então, não tem como ser Jiva e ser consciência ilimitada, entende? Para ser consciência ilimitada, você tem que desaparecer enquanto Jiva. Por quê? Porque a condição da dualidade é justamente o sujeito e o objeto. Ou seja, a experiência. Para qualquer experiência acontecer, tem que ter um experienciador. No caso, o Jiva, experienciando objetos. Para você sair dessa realidade de limitação da dualidade, você tem que desaparecer. Porque você, essencialmente, como consciência refletida, é a causa da dualidade na sua própria vida, entende? Então, para a dualidade acabar aí, você tem que desaparecer. Mas, como nós sabemos que isso não depende da gente, que não basta se matar, porque o corpo sutil não morre, blá, blá, blá. Enquanto Jivas, o que nos resta é o mesmo que resta para o robô com inteligência artificial que descobre um robô. Nós, enquanto Jivas, vamos ter que modificar aqueles programas que estão rodando em nós há vidas e que nos fazem sofrer, que nos contraem, que nos comprimem, que nos limitam ainda mais. A natureza do Jiva vai ser sempre limitada, principalmente fisicamente. Mas esses problemas psicológicos, esses apegos, esses desejos nos limitam ainda mais. E é aí que está o ponto. Então, da mesma forma que o robô descobre que a única saída para a vida dele é deixar de rodar aqueles programas que o incomodam, o Jiva é idem. A gente tem que lidar aí com os nossos apegos, com os nossos traumas, enfim, tudo que incomoda a vida do Jiva. Daí Karma Yoga, porque Karma Yoga, essencialmente, é desapego. Essencialmente, quando a gente está falando de Karma Yoga, quando você começa a praticar Karma Yoga, você está praticando desapego. E quando você começa a praticar desapego, você se torna um Jiva menos desejante. E se tornando um Jiva menos desejante, você se torna menos limitado. Você já não está mais sendo condicionado pelas satisfações e frustrações advindas do desejo.
Então, essa análise que você faz aí da mente do Giva e tudo mais, tá correto, é isso mesmo, Ronaldo. Mas não se esqueça que você só está fazendo essa análise, você está vendo todo esse modo de funcionamento por causa da consciência pura refletida no intelecto. Você está vendo como a mente do Giva funciona. E se você está vendo isso, você não está pensando através do viés dessa própria mente. Embora você use o conteúdo dessa mente. Não sei se está ficando claro. Qualquer pensamento que você tenha, qualquer análise, dedução, conclusão, você vai usar os conhecimentos que tem nessa mente aí. Não tem como ser diferente. Percebe? Entretanto, você vai misturar isso daí a partir de uma outra visão, de um outro olhar que está mais acima desses conteúdos aí que você usa para entender a nossa própria natureza. Cara, deixa eu fazer uma analogia. Eu gosto de fazer analogia porque eu acho que explica melhor. Cara, você vai fazer uma casa, aí tem lá as ferramentas, enxada, pá, martelo, prego, chave de fenda, tal. Terra, areia, tijolo. Você não vai fazer a casa com essas ferramentas que você tem aí, né? Você não vai fazer a casa com a chave de fenda, com o prego, com o martelo. Você não vai erguer a casa com isso aí, entendeu? Você vai usar tudo isso daí para erguer essa casa, para construir aquilo que você quer. Ou seja, você usa as ferramentas e vai misturando as coisas, né? Terra, areia, tijolo, blá blá blá, e vai erguendo uma outra estrutura diferente da estrutura individual do tijolo, da estrutura individual do cimento, da areia. Entende? Então, com a nossa mente é a mesma coisa. Embora para pensar as questões da existência, para entender esse Giva, você se utilize dos conteúdos mentais que estão na sua mente, que é o rol, que são suas ferramentas, não é isso que você está construindo. Você não está construindo mais uma ideia condicionada, entende? Você está construindo uma outra coisa, usando os materiais que você tem. Assim como um cara constrói um prédio, usando terra, cimento, tijolo, areia. Entende? Ele está construindo uma outra coisa, muito mais ampla, muito maior que aquilo. Nós, mesma coisa. E não se esqueça, o Vedanta é uma metodologia que aponta o caminho da nossa natureza real. Mas essa metodologia são como as ferramentas. Eu vou me utilizar disso daí para poder construir uma visão muito maior. Ou, talvez a palavra não seja construir, chegar a essa visão mais ampla da realidade. Mas vai chegar um momento que essas ferramentas do Vedanta não vão ser importantes, né? Corpo causal, corpo sutil, vasto, entendeu? Porque tudo isso daí diz respeito ao Jiva. E aí vai chegar um momento que você vai ver que você não é isso. Você não é esse Jiva. Entretanto, enquanto consciência, você está manifestado como um Jiva. Então são duas ordens de realidade sempre, não tem como fugir. E a única ordem que você, enquanto Jiva, pode experimentar e vivenciar é a ordem do mundo fenomênico. Não tem outro mundo fora esse aqui. Ninguém experimenta nenhum mundo em sono profundo, entende? Então, como a gente entrou aqui sem pedir e também vai sair sem ser por nossa vontade, só nos resta atuar e trabalhar de uma forma que isso aqui fique mais ameno, mais harmonioso, mais satisfatório para o Jiva. É só isso. A libertação é a libertação do sofrimento. De todo o sofrimento que eu puder me libertar. Porque ainda assim sempre vai haver algum grau de sofrimento para o Jiva. Sempre vai ter um pouco de frustração. Não tem jeito. Mas assim, se você quiser também começar a trocar um pouquinho com o Marcos, eu te aconselho, viu? Porque ele tem uma visão muito boa. E a gente juntos tem amadurecido muitas coisas também. Eu acho que você ia gostar de conversar com ele.